por insignificante que possa parecer que não tenha a sua razão de ser e a sua importância, a de muitos deles, nós a conhecemos experimentalmente, a de outros, por aquilo que os espíritos nos disseram, e a de alguns ainda escapa ao nosso conhecimento, talvez porque ainda não é chegada a hora de serem revelados a nós, visto que em se tratando de espiritismo experimental, ou seja, das manifestações dos espíritos, o observador deve aguardar com calma aquilo que os invisíveis desejarem e poderem lhe dar. Toda impaciência supõe em primeiro termo desconhecimento do assunto, e é motivo quase sempre para não dar certo. Toda imprudência afasta os espíritos bons e pode ser causa de grave acidente para o médium. Isto não exclui a iniciativa ou as precauções do observador, supõe somente a necessidade de consultar antes com os espíritos, que são os agentes, os diretores e mestres, aqueles que acedem a tudo o que é racional, justo e possível dentro das faculdades de ação limitadas pela permissão do Supremo Fazedor quando se trata de espíritos superiores, e destes, quando se trata de espíritos menos elevados, limitação que responde a leis de ordem moral cuja transgressão leva em si mesmo castigo. Não existe ciência ou estudo algum que, como o espiritismo, faça tão patente a harmonia universal, onde relevantemente equilibram-se as leis de ordem moral, reguladoras de tudo, e aquelas de ordem física que sempre são corolário das primeiras. Para encerrar esta já muito longa digressão, devo fazer notar o objeto do detalhe que a sugeriu. O fato de a médium tomar a corda e conservá-la em seu poder por uns instantes, conforme a experiência nos ensinou, obedecia à necessidade de que aquele objeto fosse assimilado ao fluido da médium, e, portanto, dos espíritos que deviam operar um fenômeno, do mesmo modo que o magnetizador impregna do seu fluido o objeto que vai servir a ele para uma experiência ou fenômeno magnético. Anos atrás um elevado espírito disse o aforismo seguinte: o magnetismo é o espiritismo dos vivos, o espiritismo é o magnetismo dos mortos. Aqui está a chave da explicação da fenomenalidade espírita, explicação a que não é possível chegar sem conhecimento prévio de zoomagnetismo ou magnetismo animal, do mesmo modo que este, chegando a certo ponto, não pode dar mais um passo sem o conhecimento e o auxílio do espiritismo. Agora, o magnetizador age, através da vontade e do fluido, sobre os seres e sobre os objetos ou coisas. O espírito age da mesma maneira, porém colocando mais elementos em ação, sua vontade, seu perispírito ou fluido perispiritual, condutor daquela, o perispírito da médium, seus fluidos e das pessoas que a cercam, do ambiente, dos objetos, etc. Para a produção de bom número de fenômenos, formam uma entidade, uma personalidade, por assim dizer, o espírito e o médium que se complementam. Assim, por exemplo, para o fenômeno que vou relatar, havia sem dúvida a necessidade de fluidificar, de eterizar uma corda, e para isso, já porque fosse indispensável então para facilitar a operação, fizeram a médium ter a corda consigo até essa corda ficar saturada de fluido. Uma vez colocados nos nossos respectivos assentos, e com a médium sentada na poltrona do gabinete, e amarrada por mim, lacrando os nós do mesmo modo como foi feito nas primeiras vezes, a sessão começou depois de atenuar um pouco a luz da lâmpada e de fazer a costumeira evocação. Dali a pouco a médium adormeceu, e tomou possessão dele o espírito diretor, começando a nos falar. Ao deixar a médium amarrada no gabinete escuro, eu tinha baixado a cortina. O espírito mandou-me acender uma vela e entrar com ela no gabinete, acompanhado das duas pessoas, Alarcone e Maroto, que ficaram comigo enquanto eu amarrava e lacrava, para ver se os nós e os selos estavam como eu os deixara. Isso foi o que fizemos, tornando a examiná-los e certificando que estavam intactos, depois do qual e de deixar a cortina fechando a entrada do gabinete, os comissionados para o reconhecimento fomos ocupar novamente os nossos respectivos assentos. Poucos momentos depois, com verdadeiro espanto vimos como a médium, saindo do gabinete com a majestosa atitude própria do espírito que se apossara dela, percorreu a sala dando uma volta em torno da mesa onde estávamos sentados, falando conosco, ficando um momento em pé ao nosso lado, e permitindo que eu a tocasse para me certificar de que era o corpo material da médium que estava em nossa presença e não uma aparição fluídica. A médium aproximou-se da entrada do gabinete, afastou a cortina e fez-nos notar que a poltrona estava vazia, e que, além disso, a corda,
que eu tinha amarrado fortemente aos braços da poltrona, desaparecera. Entrou no gabinete, deixando a cortina cair atrás de si. O espírito nos disse que a comissão inspetora tornasse a fazer o reconhecimento do lugar. Assim fizemos, e no meio do espanto, da estupefação, principalmente de quem nunca tinha visto esse fenômeno, encontramos a médium amarrada, com os nós e lacres selados exatamente como eu os tinha colocado. Todos estes fatos aconteceram no espaço de uns 5 minutos. Este fenômeno foi-nos oferecido para responder, com um fato irrefutável, a uma observação que o Sr. José Maria Fernandes, de Barcelona, nos fizera em uma carta recebida poucos dias atrás, perguntando-nos se este fenômeno, registrado em 2 das nossas primeiras sessões do ano de 1877, poderia ser um caso de bicorporeidade ou duplicidade. Se bem nestes cadernos de anotações estava registrado por mim tal como ele é em si mesmo, não foi possível respondermos categoricamente porque não tínhamos visto a poltrona vazia enquanto a médium estava fora dela, e nela poderia ter ficado o corpo fluídico ou perispiritual. Após esta notabilíssima prova, não poderia restar dúvida alguma a respeito da índole do fenômeno, demonstração do poder dos espíritos, que sem dúvida fluidificaram ou eterizaram a corda, deixando a médium em liberdade, e tornando a solidificar depois o referido cordel. O meticuloso observador que fixe sua atenção neste fenômeno, encontrará explicação para todos os aportes, que são os fenômenos mais inverossímeis e mais opostos às leis até hoje conhecidas. Começamos a levantar a ponta do véu que nos ocultava o mistério da produção dos fenômenos. A lei, sem dúvida, é a mesma tanto para o fenômeno magnético como para o espírita. O procedimento é igual, se bem em maior grau para este último, vontade e fluido. Quebrei os lacres e desamarrei os nós dos braços da poltrona e dos pulsos da médium, onde ficaram as marcas de impressão do cordel, de tão fortemente amarrado por mim. É de se notar que as ligaduras dos 2 cabos do cordel amarradas nos braços da poltrona, foram feitas por trás dos suportes dos referidos braços, de modo que era absolutamente impossível retirar a corda do lugar onde estava, a menos que ela fosse desamarrada, cortada, ou pela utilização do procedimento espiritual. O fato é que a corda não foi desamarrada nem cortada. Então, para vermos a médium à sopa no fenômeno relatado, por força os espíritos tiveram de exercer a sua ação, fluidificando o cordel e tornando a solidificá-lo ou reconstituí-lo. Mas, como? Com a vontade e fluido. De que jeito? Pelos procedimentos do laboratório do mundo invisível, do qual hoje nada ainda conhecemos, além dos seus efeitos. A ciência atual não esclarece a questão, limita-se a negar. Alguns sábios já testemunham os fatos, mas sem aventurar a explicação. O espiritismo já demonstrou que pertencem à categoria dos fatos naturais, e abre um caminho para chegar ao conhecimento da lei. O grupo Marieta poderá lançar mais um pouco de luz, e assim espero confiante que aconteça. Desamarrada a médium, afastadas do seu lugar a poltrona e a cortina, a sessão continua, sentando-se a médium no lugar costumeiro, à minha direita, para formar a corrente magnética. Mal apagada a luz, começaram as manifestações tipológicas, ressoando pancadas de maior ou menor intensidade, ora sucessiva ora simultaneamente, em diferentes pontos da mesa ao redor da qual estávamos sentados, nas 2 mesas do escritório, na estante dos livros, nas paredes, nas portas e no teto, e eram ouvidas ao mesmo tempo em vários pontos do gabinete. Estas são as manifestações mais rudimentares que os espíritos produzem. Aqueles que se manifestam somente desta maneira recebem o nome de espíritos batedores, que geralmente são espíritos de ordem inferior. Normalmente, os espíritos superiores servem-se deles quando querem produzir esses efeitos, porém é um erro grave, demonstrado com inúmeros exemplos, acreditar que as pancadas são dadas sempre pelos espíritos inferiores ou atrasados. É deles que se valem os espíritos familiares e protetores, assim como os anjos guardiães, para nos darem notícia da sua presença e avisos saudáveis. Muitas vezes as pancadas mediúnicas já prepararam a minha atenção para prestá-la a um fenômeno que estava para se produzir. As pancadas, segundo a experiência espírita, quando são produzidas por espíritos de certa elevação,
tem o caráter de aviso ou advertência, e daí a conclusão de que as manifestações tipológicas não sejam privativas dos seres inferiores. Estas acontecem no escuro e à plena luz. No primeiro caso parece que para os espíritos fica mais fácil a produção, e tomam menos fluido ao médium de que se utilizam. Nesta seção, aconteceram no escuro e com a luz. Quando é com a luz, fica fácil testemunhar o fenômeno, no entanto, isso não é menos fácil no escuro. No caso presente, por exemplo, e reparando somente nas batidas dadas na mesa em nossa frente, havia a impossibilidade de elas serem dadas por nenhum de nós, em primeiro lugar porque temos certeza de que ninguém soltou a mão da corrente, porque alguém teria notado, e eu teria reparado nesse fato, porque a minha mão, entrelaçada com a mão da médium, sentiria nela o conseguinte abalo, produzido pela quebra da corrente magnética. Em segundo lugar porque, mesmo no caso de alguém se desligar da corrente sem que eu percebesse, o qual podia ser feito entrelaçando as mãos das duas pessoas colaterais, era preciso que houvesse 3 pessoas combinadas para a fraude, e mesmo assim não poderia acontecer, porque para uma só pessoa, sem contar que no escuro teria de alguma vez tropeçar com a lâmpada colocada em cima da mesa, era impossível alcançar ao mesmo tempo os extremos opostos da mesa, e em terceiro lugar, porque ninguém, sem que eu percebesse, poderia produzir as pancadas que aconteciam ao meu lado. Acrescente-se então, que as pancadas eram ouvidas por nós em muitos pontos, na sala e no gabinete ao mesmo tempo, e ainda no teto, onde só era possível chegar usando uma escada, e visto que este objeto era necessário e além dele o auxílio de ao menos umas 8 ou 10 pessoas, aqui se convém que necessariamente seja preciso atribuir o fenômeno, no caso presente, a causas estranhas aos encarnados, ou então aos espíritos, o que é a mesma coisa. Se bem as manifestações tipológicas são aquelas que mais facilmente podem ser simuladas, também são as de mais simples comprovação. Além disso, o ouvido do observador um pouco experiente distingue com facilidade a pancada mediúnica, e, quando ela produz também uma manifestação inteligente, como tão repetidamente tem acontecido nesta sessão, então não resta a menor sombra de dúvida sobre a sua procedência. Simultaneamente com as pancadas, ouviam-se outros ruídos e pelo ar ressoava uma campainha, que, não tendo cabo ou agarrador, não pode, portanto, ser tocada com um som tão claro como se escutava, por nenhum ser animado, e uma caixa de música, esta última trazida sem dúvida pelos espíritos, pois na casa não existe caixa alguma como aquela. Uma e outra ressoavam como se alguém estivesse velozmente percorrendo o quarto com elas, ora longínquas, ora próximas, e às vezes, à altura das nossas cabeças e no centro da mesa, onde nenhum ser humano poderia chegar sem atravessar o círculo formado pelos assistentes. Estas manifestações, como já disse, aconteciam ao mesmo tempo em que as tipológicas, e sendo assim, para produzi-las era necessário o auxílio não de 8 ou 10 pessoas, e sim de 16 ou 20, sem levar em conta que a passagem da sala para o gabinete estava interceptada pelas nossas cadeiras, que não serviam de obstáculo, no entanto, para os espíritos passarem de um para outro ponto. Nova impossibilidade material para os fenômenos serem produto de seres encarnados ou corpóreos. Além disso, os médiuns videntes acusaram a presença dos espíritos que operavam estas manifestações, e ainda aqueles que não possuem nenhuma faculdade mediúnica, tivemos e temos ocasião de testemunhar essa presença, pelas respostas obtidas a perguntas que quase todos nós fizemos, ora em voz alta, ora mentalmente. Esta última prova é concludente, mais do que nenhuma outra, e assim podemos afirmar com evidência, que as manifestações relatadas, apesar de obtidas no escuro, foram devidas aos espíritos. Diante de uma afirmação contrária, os nossos sentidos reclamariam conjuntamente com a nossa razão. As manifestações cessaram por uns instantes em número e intensidade, e o espírito diretor, por boca do seu instrumento, ou seja, a médium, exercendo a faculdade falante, dirigia a palavra a cada um de nós, com voz afável e estilo familiar e carinhoso. Frases de conforto para alguns, de alento e esperança para outros, saudáveis conselhos para este, palavras de gratidão para aquele, e para todos, proveitosos ensinamentos morais. Não era de certo a linguagem poética e elevada que o espírito fizera graçar no livro, no poema escrito pelo médium Soares,
não o florido estilo que reveste as centenas de comunicações escritas, muitas delas em minha presença, pela mesma médium que nos falava, porém o pensamento, a mensagem de fundo, a ternura do sentimento, o ensinamento eminentemente moral, eram do elevado espírito de Marieta. Eu fui o encarregado da edição de páginas de Duas Existências, primeira parte de Marieta, impresso em Zaragoza, editor, em união do digno e ilustrado irmão, o vice-presidente do Grupo Marieta, Mr. Quillout, daquela memorável obra, reimpressa em Madrid, com a sua segunda parte páginas de além-túmulo, e aqui devo apontar uma importantíssima coincidência, que para o espírito é mais do que simples coincidência, que os dois editores do livro Marieta viessem a ser o presidente e o vice-presidente do Grupo Marieta. Não existem coincidências no mundo, tudo acontece por alguma razão. A que obedeça esta coincidência? Talvez em um dia não muito longínquo possamos responder esta pergunta. Enquanto isso, eu me limitarei a assinalar a coincidência, para ser tomada nota dela. Encarregado, dizia eu, da edição de Marieta em Zaragoza, editor em Madrid, admirador como ninguém das belezas desse livro que analisei com escalpelo filosófico e sondei bastante para me aprofundar em sua riqueza doutrinária. Trabalho a que darei luz algum dia no livro que tenho esboçado com o título As Belezas de Marieta, com estes antecedentes, e outros que agora não menciono, mesmo sendo um alarde pretensioso, não cedo a ninguém o lugar dentre aqueles que mais se prezam de conhecer esse livro, poético e filosófico ao mesmo tempo, pois bem, as comunicações escritas e verbais do espírito de Marieta, que através da grande médium do seu grupo foram e continuam sendo obtidas, jamais poderão ser rejeitadas pela crítica literária. Além disso, sua autenticidade foi comprovada por mim, através de todos os seguros meios que o Espiritismo nos fornece. Aqueles que só veem a superfície, aqueles que não têm o hábito de se aprofundar no estudo dos fenômenos do Espiritismo, aqueles que se fazendo chamar espíritas desconhecem os ensinamentos do grande mestre Allan Kardec, em uma palavra, aqueles que podemos chamar de críticos sem competência, e que sem terem ouvido, em uma ou duas sessões, as comunicações que através da médium o espírito de Marieta nos transmite, pretenderam negar a autenticidade dessa procedência, baseados naquilo que acreditam razão concludente, como seja, que a linguagem das comunicações faladas não é idêntica à do livro e à das comunicações escritas de Marieta, que os aludidos críticos conheciam muito pouco, na verdade. Agora, no grupo ao qual deu nome esse elevado espírito, nós obtivemos dele inúmeras comunicações, orais e escritas, algumas delas com parágrafos completos copiados do livro, para podermos apreciar a identidade da linguagem, mas sempre que isto acontecia, era a custo de um grande dispêndio de fluido na médium, cujo abatimento, depois de algumas provas como estas, foi reconhecido pelo seu próprio médico, e cujo desequilíbrio fluídico, eu, que a magnetizo, tive muitas ocasiões de apreciar e de restabelecer através dos oportunos passos e procedimentos que o magnetismo recomenda. Mas não é só isso. No espaço de 7 anos, estudei comunicações do espírito de Marieta, dadas por diversas médiuns, que fiz sujeitar-se a todas as provas permitidas a nós. Assisti ao desenvolvimento da grande mediunidade para escrita do Sr. Soares Artazo, pelo qual obtivemos Marieta, e tive ocasiões de apreciar as dificuldades com que tropeça o desenvolvimento mediúnico, os esforços do espírito, o preparo no médium, as contrariedades e obstáculos, etc., etc., e tudo isso também foi observado por mim nessa médium, cujas extraordinárias faculdades facilitam todo gênero de manifestações dos espíritos. Quanto maior a elevação dos espíritos, maior a facilidade para se identificarem com os médiuns, sendo maior também a consideração para com esses instrumentos de manifestação, com os quais estabelecem os mesmos laços, só que em grau maior, que existem sempre entre o magnetizador e o seu sonâmbulo. Do mesmo modo que o primeiro, quando é o homem de consciência, não abusa do segundo, também o espírito elevado não abusa do médium, pois o abuso sempre resulta em prejuízo daquele que o comete do resultado a que se aspira. Somente o magnetizador imoral e o espírito obsessor e retrasado abusam do seu instrumento. O espírito de Marieta, que precisou tempo e o auxílio daqueles que nos reuníamos em Zaragoza, para desenvolver o médium de escrita Soares,
precisa também tempo e auxílio dos encarnados que colaboram na sua obra, para desenvolver todas as faculdades latentes em verdade portentosas, da médium que é a sua predileta para se manifestar. Em Zaragoza tratava-se de uma só mediunidade, a psicográfica, pois foram de poucos resultados os esforços que em minha presença aquele elevado espírito fez para desenvolver outras mediunidades de Suarez, como seja a vidente, a auditiva, a falante, a desenhista, de todas as quais aquele médium apresentou-nos alguns fenômenos. Em Madrid trata-se de outras muitas mediunidades mais importantes do que a psicográfica onde escrita, e eis aqui a razão de que geralmente as comunicações que recebemos de Marieta neste grupo, se bem são elevadíssimas sempre na essência, pois buscam e conseguem o nosso aprimoramento moral, que é o fim supremo da comunicação, em sua forma são acomodadas às condições peculiares da médium, no intuito de não a violentar. Existe outra razão, a meu ver, muito poderosa. Em Zaragoza o espírito propôs-se a chamar a atenção para o estudo do espiritismo, dando uma obra mestra de literatura através de um médium não literato. Em Madrid, hoje, propôs-se, sem dúvida, ao mesmo fim pelo caminho dos grandes fenômenos. E isto se explica perfeitamente. 8 anos atrás, o espiritismo alastrava-se na Europa por meio do livro e da mediunidade psicográfica e neste último terreno o elevadíssimo espírito de Marieta deu-nos, na pequena sociedade de Zaragoza, que depois mudou para Madrid, o primeiro produto mediúnico que até agora foi obtido através da psicografia. Atualmente o espiritismo se alastra neste continente através da grande fenomenalidade, que conseguiu aquilo que não puderam obter todos os nossos livros e comunicações. Chama a atenção dos sábios, na ciência experimental, para o estudo do espiritismo, e eis aqui que nesse frutífero campo penetra hoje o nosso elevado espírito protetor, graças a médium que lhe serve de instrumento passivo. Observe-se, após estas leves considerações, que o bom senso dos espíritas ilustrados e que sinceramente amam a doutrina, saberá ampliar. Observe-se o valor das críticas que foram dirigidas ao grupo Marieta, baseadas no fato de que algumas comunicações orais não estavam vestidas com a roupagem poética que ostentava o espírito de Marieta no seu livro. A mencionada Sociedade de Zaragoza, dirigida pelo espírito de Cervantes, era criticada e ridicularizada pelos inimigos do espiritismo, porque as comunicações, eminentemente instrutivas e morais daquele elevado espírito, não estavam na linguagem do seu conhecido Dom Quixote. Respondendo àqueles críticos de brocha gorda, aquele espírito forneceu os seus famosos conselhos, impressos por aquela sociedade e reproduzidos depois em algum livro. Que esses críticos os leiam e que os estudem minuciosamente, porque muito terão ali para aprender. Prestem atenção, diz o espírito, a tudo o que dizemos, e deixem de lado o estilo, que se o primeiro for bom, não importa muito se o outro é apenas sofrível, e se querem acompanhar a corrente destes tempos de pureza, que tantas vezes é corrompida, primeiro, como já disse, prestem atenção naquilo que falamos, e depois critiquem a linguagem se quiserem, pois ainda que ela não agrade, o que a nós importa é que a essência do que foi dito fique em vocês. Se aparecem desejos de morder, que cada um morda a si mesmo, pois tem muito onde o fazer se quer corrigir seus defeitos, que infelizmente são abundantes. Andem com muito cuidado quando criticarem as obras de outra imaginação, mesmo quando acharem que elas são pobres, porque já vi muitos críticos, dentre os muitos que estão de sobra, que por se meterem em funduras com as luzes apagadas, tropeçaram e caíram justamente naquilo que acreditavam alfinetar e morder com maior fúria, sendo que algum deles já saiu da empreitada com o nariz quebrado, por não usar dele para farejar o que é bom. E para aqueles que afirmam que não escrevemos com o mesmo estilo que usávamos há tempos, falem também que, do mesmo modo que aí se diz, onde fores faze o que vires fazer, por aqui é costume dizermos, onde te chamarem fala como falarem, porque temos a grande faculdade de poder falar todas as línguas e de qualquer maneira que nos convier, mesmo que o pensamento conserve seu estilo próprio. Que apliquem a si mesmos estes conselhos copiados àqueles que mais precisarem deles, e prestem atenção ao ensinamento que neles se encerra àqueles que criticam sem ter conhecimento. Aqueles que vimos a grande médium do grupo Marieta dar comunicações escritas e orais,
que pareciam capítulos arrancados do livro Marieta, aqueles que a vimos escrever corretamente em línguas estrangeiras do que para ela eram completamente desconhecidas, aqueles que, enfim, apreciamos o esforço fluídico que era preciso para produzir tudo isso. Não se surpreenderam se afirmamos a autenticidade das comunicações de Marieta, onde buscamos a essência, visto que a forma é um acidente necessário para distinguir as comunicações dos espíritos quando não existe outro meio de comprovação, e completamente desnecessário quando existem outros muito menos passíveis de erro. Um espírito obsessor, um espírito brincalhão, podem simular a linguagem e nos iludirem, enganação que não é cabível quando, como acontece no grupo Marieta, vários médiuns videntes, por exemplo, descrevem uniformemente o espírito que está ditando essa comunicação, e quando se lança a mão, como nós lançamos, de todas as comprovações que cabem dentro do espiritismo, somente com essa evidência temos testemunhado e continuamos testemunhando a autenticidade das comunicações do espírito de Marieta. Se ainda assim, por causa da falibilidade humana, estivéssemos enganados, a parte de que o bom espírito não se compraz em enganar, sempre ficaria o ensinamento doutrinal e moral que brota a borbotões de todas as comunicações que temos recebido assinadas com o nome de Marieta. Maior proveito poderiam ter tirado, para si e para o espiritismo, aqueles que se adentraram, sem pensar, nas profundezas da crítica daquilo que não tinham estudado, se em vez de se aventurarem a dizer o que um dia haveria de lhes causar vergonha e arrependimento, tivessem se dado ao trabalho de estudar as comunicações que o grupo Marieta coloca ao dispor de todos os bons irmãos quando aquelas são publicadas, como continuaremos fazendo conforme prometemos, porque a luz não foi feita para ser guardada debaixo do alqueire. Mas, deixando de lado esses pobres seres, muito dignos de compaixão, continuarei o relato da notabilíssima seção e considerações que surgem de cada um dos fenômenos presenciados, pois assim como a contemplação da natureza eleva sensivelmente a alma a regiões ideais e ao reconhecimento do Criador, assim a contemplação dos grandes fenômenos espíritas desperta em nossa alma o ardente afã por conhecer, e a necessidade de amar, síntese superior das aspirações do Espiritismo, em cuja bandeira está escrito, como primeiro lema, a Deus pelo amor e a ciência. Enquanto o espírito diretor falava conosco, chamou a nossa atenção um clarão que iluminava o quarto. O espírito deixou de falar para podermos prestar atenção nos fenômenos que íamos presenciar. Aquela claridade, que partia do quadro de estrela colocado no gabinete, era procedente de uma estrela luminosa, de 6 raios, formando uma circunferência como de 1 decímetro de diâmetro. Sustentada por uma espécie de fantasma negro, de forma vaga ou indeterminada, a estrela avançou até situar-se na frente do espelho do gabinete, diante da nossa mesa. Projetava luz suficiente para distinguir claramente todos os objetos do quarto, e para que pudéssemos nos ver todos os presentes uns aos outros, cada um ocupando seu respectivo assento. No gabinete destacavam-se várias formas brancas, que sem fazer qualquer movimento de translação, apareciam e desapareciam das nossas vistas. A intensidade da luz da estrela, que rapidamente ficou oculta para nós depois de alguns minutos, era variável. Os 3 ou 4 indivíduos videntes que, além daquela que servia para a produção das manifestações, assistiam a esta sessão, distinguiram claramente os espíritos que se apresentavam sob aquelas formas, e continuavam enxergando-os quando nós, que não possuímos a mediunidade vidente, não os enxergávamos mais. O seguir, e como se os espíritos quisessem que apreciássemos melhor os fenômenos que acabávamos de presenciar, foi-nos oferecido outro da mesma índole, porém muito mais notável. Surgiu no gabinete, a uma distância de pouco mais ou menos 4 metros do lugar onde eu estava sentado, um ponto luminoso que foi se estendendo rapidamente e crescendo em intensidade até iluminar por completo, um vulto que ao parecer era semifluídico, semimaterial. É muito difícil descrever aquilo que não pode ser comparado com nada, porém tentarei dar ideia da extraordinária aparição que durante cerca de meio quarto de hora, aproximadamente, tivemos diante dos nossos olhos na sessão que estou relatando. Uma cabeça humana, de tamanho natural, coberta com um capuz preto que deixava entrever confusamente um rosto, não bem modelado ao parecer. O capuz terminava em uma curta pelerine, e debaixo desta, como arrancando do colo de tão estranha figura,
uma roupagem branca, espécie de gás espessa, caindo em pregas até o chão. No lugar correspondente à região cardíaca daquele vulto, que tinha a estatura de um homem alto, estava o foco luminoso que tínhamos visto aparecer e crescer em intensidade, até iluminar claramente o gabinete e encher de luz a sala onde nós estávamos. Dentro daquela roupagem podiam entrever-se 2 braços soltos, pois não existia tronco material de onde nascessem, tronco que, se não fosse fluídico como realmente era, teria projetado alguma sombra na roupagem fluídica, como os braços projetavam. No entanto, o vulto apresentava-se a nós ora de frente, de um ou de outro lado, ou de costas, e sempre podíamos ver o foco luminoso no centro daquela espécie de farol vivente. Assim era a aparição, da qual só vendo é possível se formar noção exata. Conheço tudo aquilo que de mais notável em matéria de fenomenalidade espírita tem se apresentado nos centros espíritas de pesquisa e nos círculos familiares que publicaram seus resultados, pela leitura que de há muitos anos atrás tenho feito dos principais jornais espíritas que são publicados na Europa e na América. Conheço tudo o que relatam as obras espíritas mais importantes até hoje publicadas e tenho conhecimento dos inúmeros fenômenos relatados pelo mestre Allan Kardec, em suas obras fundamentais e na sua revista, que me são familiares porque diariamente estou com elas nas mãos, e, no entanto, nada encontrei em todas essas fontes, nem na minha experiência espírita de 10 anos, ou nos estudos teóricos que há 18 anos estou realizando sobre espiritismo, nada encontrei. Repito, igual ao fenômeno do qual estou me ocupando. Nada como ele me deu cabal noção do poder dos espíritos, do seu domínio da matéria, e da facilidade com que eles condensam e fluidificam a matéria, clave da fenomenalidade física. O foco luminoso que ocupava o centro do vulto, cuja roupagem ou veste vinha a ser semelhante à do retrato que possuímos do beato Simão de Rojas, pois ele era quem se manifestava a nós naquela aparição. Segundo os médiuns disseram, e o mesmo espírito confirmou com sinais afirmativos, aquele foco luminoso mudava de lugar, ao parecer automaticamente, e respondia com movimentos compreensíveis às nossas perguntas, umas orais, mentais outras. Aquela luz permitia-nos enxergar sob os gases a roupagem fluídica, e ora um ora outro braço, verdadeiramente isolado no espaço, por vezes braços completamente materiais, segundo a sua opacidade, e outras vezes fluídicos, a julgar pela sua transparência. Esses braços apresentavam-se ora de tamanho natural, ora excessivamente grossos, ora em esqueleto, e tudo isto acontecia sem que o foco luminoso mudasse de lugar. Então, o que estávamos vendo não era um mero fenômeno de ótica, e sim a solidificação e a fluidificação de um corpo material que, quando estava em estado sólido, imprimia movimento à roupagem, cujas pregas delatavam o contacto de um corpo duro. A mão tomava também diversas formas. Em certos momentos aparecia completamente separada do antebraço, e este também do braço, do mesmo modo que o membro todo estava separado do tronco. A mão girava em círculos, como se todos os ossos do corpo tivessem desaparecido. Aconteceu outro fenômeno mais surpreendente, várias vezes um e outro braço, como se de repente alguém os tivesse afastado do seu ponto de sustentação, caíram ao chão com a velocidade de um corpo pesado, velocidade que não diminuía, apesar de no trajeto irem se fluidificando, segundo a transparência que sucessivamente adquiriam nos fazia conhecer, até que pouco antes de chegar ao lugar correspondente aos pés do vulto, já estavam eterizados por completo, confundindo-se a primitiva massa com a claridade interior do vulto. O nosso ouvido atento não percebia o menor ruído, apesar de que a vista nos fazia perceber o roçar dos braços, ora se apresentando pela face interna, ora pela face externa, com a roupagem. O vulto tinha ido se adiantando sem que ao parecer fizesse movimento algum, até chegar a 3 metros de distância do meu lugar, onde aconteceram todos os maravilhosos fenômenos descritos. Os 2 médicos que assistiam a esta sessão admiraram, como era natural pelos seus conhecimentos anatômicos, mais do que os outros circunstantes os fenômenos relatados, testemunhando que nenhum ser humano era capaz de executar os movimentos do braço e da mão que tinham visto. E não existe observador algum capaz de atribuir à simulação tudo o que relatei. O mais suspicaz teria de rejeitar toda a dúvida. Enquanto aconteciam esses fenômenos, a sala estava iluminada pelo foco luminoso no interior do vulto,
Sendo que todos os presentes podíamos nos ver, as portas estavam fechadas à chave, que permanecia na fechadura, o qual impossibilitava que fossem abertas pelo lado de fora. Nenhum dos circunstantes podia fazer movimento algum, porque tudo se passava a plena luz. E se algum malicioso pretender que durante o tempo de sessão no escuro alguém poderia ter se levantado para abrir a porta e facilitar a entrada para alguma pessoa, visto que nesta sessão as portas não estavam lacradas, pois para nós essa precaução é inútil, poderem objetar que seria preciso ter ensurdecido todos nós, para não ouvirmos o barulho da chave, ruído que não predominou sobre nenhum outro, pois na primeira parte de sessão, mesmo sendo ouvidas muitas e diversas pancadas, nenhuma foi muito forte. Além disso, somente existem duas portas de comunicação ou entrada, a porta da sala ou escritório e a de saída do gabinete. Para se abrir a primeira, por efeito do úmido inverno atual, são necessários grandes esforços e um barulho estrepitoso, e quanto à segunda, ficando interceptada a passagem para o gabinete, não existia meio algum de se passar para ele sem pular por cima de alguma das duas mesas do escritório, cheias de papéis e dos conseguintes objetos de escritório, com os quais era forçoso tropeçar. Quero conceder, no entanto, que por artes espiríticas, por assim dizer, visto que por artes humanas era impossível, uma porta se abrisse daquelas que nos separavam do resto do quarto, somente poderia ser para dar entrada a alguma das únicas pessoas que além de nós assistentes à sessão, estavam naquela casa, sem que ninguém pudesse entrar, ninguém do exterior que não fosse percebido por nós, porque a porta da escada, que não pode ser aberta sem fazer barulho, fica contígua à porta da sala. Em todo caso, teria entrado, para simular o indissimulável, uma das duas meninas, um menino ou a babá, porém as duas primeiras estavam dormindo com um sono muito profundo, graças ao qual foi produzido o fenômeno que depois relatarei, e o menino estava brincando com a babá, segundo soubemos por testemunho unânime das 4 pessoas a que perguntamos, como depois se dirá, quando a sessão terminou. Mas prescindindo de tudo isso e de que existe muita palidez no meu relato, ao lado da realidade dos fatos, e absolutamente impossível para o homem produzir o que acabei de narrar, razão pela qual devem ser atribuídos a forças extra-humanas, até mesmo pela pessoa mais incrédula. O espírita reconhece facilmente a causa real e verdadeira, a ação dos espíritos. As manifestações análogas àquelas da primeira parte da sessão continuaram, sendo mais intensos os ruídos, que depois pararam. Por indicação do espírito diretor ficamos alguns instantes em recolhimento, e repetimos mentalmente a evocação, pedindo o auxílio de Deus e dos nossos protetores, com oração mental também, para que nos fosse permitido obter a materialização. A eficácia da oração é incontestável no terreno moral, por isso, em uma ou em outra forma, ela foi consagrada por todas as crenças religiosas. O Espiritismo veio provar, pela razão e pela experiência, que a oração é eficaz até em outro terreno mais tangível do que o puramente moral, na produção dos fenômenos espíritas, isto é, nas relações do mundo dos espíritos com o nosso, que nos tem permitido descobrir algumas das leis fluídicas onde encontramos explicação para o poder do pensamento, e da oração, que nada mais é do que um pensamento dirigido a um objeto determinado. Bem entendido, é claro, que estou me referindo à oração verdadeira, à prece do coração, e não ao rezo pronunciado inconscientemente pelos lábios. Muitas pessoas acreditam, erroneamente, que a palavra oração não envolve nada mais do que a noção de súplica ou pedido. Representa bem mais, como diz Allan Kardec, no que diz respeito à divindade, é um ato de adoração, de humildade e de submissão manifestado por quem ora, e no que diz respeito aos espíritos, que são apenas as almas dos nossos irmãos, a oração é uma identificação de pensamentos, um testemunho de simpatia. Aqueles que estão sofrendo clamam por ela com insistência, o qual é a prova de que estão precisando dela. Mas além da ação puramente moral, a oração produz efeitos de certo modo materiais, resultado da transmissão fluídica. A sua eficácia em certas doenças foi demonstrada pela teoria e testemunhada pela experiência. O seu influxo poderoso para a produção de fenômenos espíritas é reconhecido por todos aqueles que se aprofundaram nestas pesquisas. Suprimir a oração é retirar ao homem seu mais poderoso apoio nas grandes adversidades. Depois de orar,
o fraco sente-se forte, o triste sente-se consolado. É que a oração eleva a alma, fazendo o homem entrar em comunhão com Deus, identificando com o mundo espiritual, desmaterializando-o, em suma, quando ele dirige aos seus pensamentos antes apegados a coisas materiais. Se alguém que acredita em manifestações espíritas rejeitar a oração, sua doutrina não é do espiritismo, porque ele ensina o contrário. Assim, nas reuniões espíritas a oração é indispensável, não para transformá-las em assembleias religiosas, mas para predispor ao recolhimento, à seriedade, ao desejo de fazer o bem, e para provocar a harmonia de vontades e de fluidos, unificando os pensamentos em uma ideia comum, expressada na mesma oração. Se isto é necessário para se obterem comunicações boas, muito mais para conseguir certos fenômenos. Eis aí porque nas sessões onde existem elementos para se obterem grandes manifestações, o canto e a música são usados, para elevar também a alma, unificar as vontades e facilitar a emissão de fluidos, que darão lugar às criações fluídicas. Sendo que os fluidos são o veículo do pensamento, este atua sobre aqueles como sons sobre o ar. Disso tive demonstração nas repetidas experiências de telegrafia humana, ou melhor, telegrafia psíquica, realizadas entre Barcelona e Madrid, lá, sob a direção do ilustrado espírita Sr. José Maria Fernandes, auxiliado por diferentes médiuns e sonâmbulos, aqui, sob a minha direção, com numerosas provas, não tanto para testemunhar o fenômeno, cuja realidade ficou demonstrada com as primeiras perguntas realizadas em Madrid e respondidas instantaneamente de Barcelona e vice-versa, como para comprovar a teoria e descobrir alguma nova lei dentre aquelas que regem estes importantíssimos fenômenos, muito pouco estudados até agora, do ponto de vista científico. Esta pesquisa leva à conclusão de que nos fluidos existem ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, com um papel análogo aos das ondas sonoras e os raios luminosos, e que o organismo humano e o ser espiritual formam uma espécie de pilha onde o pensamento não somente é refletido como também cria imagens fluídicas, auxiliando-se do invólucro perispiritual como de um espelho. Do mesmo jeito que são reproduzidas as imagens, da mesma ou parecida maneira que no fenômeno da miragem, umas vezes com ilusões e outras com criações reais. A fotografia espírita e a telegrafia do pensamento confirmam a nossa teoria com fato irrefutável, estabelecendo um princípio que deverá ser bem fecundo em consequências, e que, em um dia não muito longe talvez se explique simplesmente pela ação direta do homem sobre as coisas e também sobre as pessoas que o cercam, e pela influência dos espíritos com a atuação da vontade do fluido. Estabelecidas estas premissas, não é possível se duvidar do mecanismo imenso que o pensamento põe em jogo, e dos efeitos produzidos de um para outro indivíduo, de um para outro grupo de seres, e, enfim, da ação universal dos pensamentos dos homens que podem determinar uma poderosíssima vontade atuando harmonicamente para atingir um fim único, o progresso universal. Agora, assim como a menor densidade dos corpos representa uma maior força de expansão, assim no mundo espiritual a maior depuração corresponde a maior irradiação e portanto atividade e potência maiores. A oração contribui moral e materialmente para este efeito. Observe-se porque com a oração nós ficamos predispostos para conseguir o grandioso fenômeno da materialização, e observe-se também porque quando damos a ela tanta importância não obedecemos a uma ideia pré-concebida, mas estamos falando em virtude do que a observação e a experiência têm nos ensinado. E observe que quase tudo está por explorar nesse imenso campo onde só percebemos vultos confusos. O estudo dos detalhes será consequência de um conhecimento mais completo das leis que regem a ação dos fluidos. Talvez estes enunciados provoquem um sorriso em aqueles que recusam admitir tudo aquilo que não cai logo sob os sentidos materiais. Mas as caçoadas dos presunçosos, o que importam? Com Allan Kardec podemos dizer todas as suas negações não impedirão as leis naturais de seguir seu curso e que novas explicações sejam encontradas, à medida que a inteligência chegar ao estado de sentir e apreciar os efeitos. Sem quebrar a corrente magnética, acendi a luz da lâmpada que estava em cima da mesa, o espírito incorporado na médium despede-se de nós, para tentar se manifestar em uma forma mais surpreendente, então a médium caiu em êxtase, isto é, no estado que os ingleses designam graficamente com a palavra transe, espécie de êxtase, ou melhor,
letargia peculiar onde permanecem os médiuns de efeitos físicos durante certas manifestações, principalmente enquanto não é produzida a materialização do espírito. Segundo aquilo que a ciência espírita nos tem ensinado, para este fenômeno a força fluídica da médium fica concentrada no coração. Por isso nos médiuns que não possuem a potência fluídica suficiente para a materialização se produzir a certa distância deles, ela começa a se formar saindo uma espécie de nuvem branca do lado esquerdo do médium, e aos poucos vai se condensando o vulto, que mesmo se afastando, está sempre unido ao médium por um cordão fluídico que os sonâmbulos e os médiums videntes enxergam. Quando existe suficiente força no médium, basta ele dirigir o cordão fluídico para o gabinete escuro onde sempre é formada a materialização, por muito que depois possa se exibir a plena luz artificial, e algumas vezes, a luz do dia. Isto é rudimentar em matéria de espiritismo fenomenal. Por essa razão, ao se tentar produzir a materialização nas nossas sessões, a médium é colocada dando seu lado esquerdo à frente para o gabinete. Os médiuns videntes e os sonâmbulos presentes acusam logo a existência do dito cordão fluídico, e qualquer um, mesmo não tendo aquelas faculdades, pode apreciar o fenômeno fisiológico, somente examinando o pulso do médium agente da manifestação. Nós fizemos isto muitas vezes, quero dizer, um dos médicos que pertencem ao nosso grupo, e as observações dele foram comprovadas por mim, nesta sessão. Antes de começar o fenômeno, mas já com a médium em êxtase ou transe, seu pulso que antes era regular adquiriu lentidão e grande força ao mesmo tempo, acusando desordem nas funções do coração, as contrações dos músculos da face e a tendência da médium a levar a sua mão esquerda para a região cardíaca, mão que eu segurava com a minha direita, com o dedo polegar sobre seu pulso para apreciar as variações anormais, indicavam que ela sentia dor no coração, sensivelmente afetado segundo acusava a pulsação, que ia diminuindo à medida que as emissões fluídicas ficavam maiores, chegando até, em certos momentos, a deixar de ser percebida. O excesso de emissão de fluido, que causa às vezes grande abatimento físico, é notado no fim da sessão, quando, com os médiuns já acordados e fora da influência dos espíritos que lhes dão vigor com seu fluido perispiritual, seu pulso é tomado, como foi feito com a médium na sessão que relato, pelos dois médicos presentes, que perceberam o pulso dela como de uma criança. A materialização demorou um pouco mais para se apresentar do que é costume acontecer nas nossas sessões. Sem dúvida, a duração e intensidade das anteriores manifestações deixaram a médium com as forças fluídicas enfraquecidas, presa de algumas convulsões que eu não podia acalmar como em outras vezes, apesar da grande quantidade de fluido que mandava ela com a vontade. E aqui devo fazer notar que possui um grande domínio magnético sobre a médium, para fazê-la cair instantaneamente no sono sonambúlico, e que nas experiências desse tipo que durante os estudos do Grupo Marieta eu tive ocasião de realizar, registro o caso de ter conseguido fazer que em poucos minutos ela reagisse, provocando nela suor copioso, sem nada mais do que o fluido mandado com a minha vontade e uma leve imposição da minha mão direita, fazendo-a voltar de um acidente quando já estava com um frio cadavérico. A cortina, que estava baixa, começou finalmente a ondular, e foi se afastando aos poucos, para nos apresentar a materialização de Marieta, porém seu visível esforço fluídico e também o nosso não puderam impedir que a cortina tornasse a cair, coisa nunca antes acontecida nas nossas sessões. É verdade que nunca a médium tinha chegado tão cansada ao momento da materialização como nesse dia, porque nunca aconteceram nas nossas sessões tantos e tão variados e intensos fenômenos como esses da sessão que relato. Os médiuns videntes falaram que viram o cordão fluídico quebrar, e eu percebi uma sensível variação no pulso da médium, que sofreu algumas convulsões. O ser físico dela estava, sem nenhuma dúvida, sob uma impressão dolorosa. Todos nós procuramos concentrar o nosso fluido e mandar todo o possível para a médium, cuja excitação se acalmou um tanto. Os médiuns videntes falaram que já ficara restabelecido o cordão fluídico. Então a cortina começou a se afastar pausadamente, sem estar sendo tocada por nenhum ser visível. No limiar da porta do gabinete, isto é, a uns 2 metros de distância daqueles que estavam mais próximos, a materialização de Marieta apareceu,
produto do laboratório do mundo espiritual, e sua paulatina formação foi o trabalho de 16 meses, sem ainda estar acabado aquele que podemos chamar de período genesíaco, pois ainda não chegou ao completo desenvolvimento aquele vulto, material e vivente enquanto está em nossa presença. Este fenômeno, bem comum nos Estados Unidos da América, berço do espiritismo moderno, e onde maior extensão alcançou a nossa racional e consoladora crença, e portanto maior progresso teve a fenomenalidade espírita. Este fenômeno, para cuja trabalhosa produção é indispensável o auxílio de uma mediunidade peculiar e de extraordinária potência, e que mais do que nenhuma outra precisa de tempo para seu desenvolvimento, quase desconhecida na Europa, fora da Inglaterra, única nação europeia onde até faz pouco se apresentavam as grandes mediunidades de efeitos físicos que produzem esse fenômeno, e às quais são devidos os importantíssimos estudos experimentais que os sábios Wallace, Valley, Perty, Crookes e Zollner na Europa, Ari, Buchanan, Draper, Aloek, Denton Puebles, Becher e outros na América, estudos que assinalam o começo do verdadeiro período científico do espiritismo, onde não poderia ter entrado sem o auxílio das grandes mediunidades que hoje são a alavanca da nossa propaganda, e que providencialmente aparecem em tempo, lugar e circunstâncias oportunas. O espírito cumprimentou-nos com voz clara e movimento quase imperceptível dos lábios, falando em correto italiano, Buonanotte, figli miei. Seu rosto é reprodução fiel do retrato mediúnico que 7 ou 8 anos atrás forneceu ao médium Soares, em desenho a lápis, e que um pintor influído pelo mesmo espírito passou para a tela. Seu aspecto geral lembra a bela e lacônica descrição que do seu corpo, na encarnação de Nápoles e quando estavam com 16 anos, faz o espírito no primeiro capítulo de Páginas de Duas Existências, de elevada estatura até o ponto de, como as flores de haste alto, era levemente inclinada para a frente, loira e de dourados cabelos que descansavam sobre os seus ombros em longos cachos, de passo majestoso e pé miúdo, que quase não se percebia sob as franjas do meu vestido azul, como fugindo da minha própria admiração, olhar profundo, como ocultando um mistério, a minha beleza, pois que a tinha, era estranha na terra da Itália, beleza velada pela tristeza lânguida e tranquila, assim era a aparição tangível que surgia às nossas vistas, com uma só diferença, ao vestido azul substituir o de brancas e finíssimas gases, com o qual costumeiramente apresentam-se os espíritos materializados, sem dúvida porque para eles é mais fácil solidificar e fluidificar esse tecido. Desconhecemos ainda as leis a que o fenômeno obedece, e somente podemos registrar fatos e aventurar hipóteses racionais. Suspensa de uma fita de seda azul, como aparece no retrato de Marieta, pendia-lhe do colo uma cruz dourada, descansando no peito alabastrino. O primeiro movimento feito por Marieta foi mandar fluido para a médium, dirigindo a ela alguns passos magnéticos e seu olhar, indicando-nos por sinais, dirigidos a mim em especial, que enviasse a médium o meu fluido. A materialização nunca como naquele dia se apresentara a nós tão desenvolvida, até os olhos, que sempre apresentavam imóveis, tinham o brilho e a animação da vida. Poderia dizer-se que o espírito associava-se ao imenso júbilo de que todos nós estávamos possuídos, diante das portentosas provas da realidade da vida de além-túmulo que estávamos recebendo nesta memorável sessão. Incontestavelmente, aquele elevado espírito e os outros que formam a falange de protetores do grupo Marieta tomavam parte no nosso regozijo, sendo que eles foram os primeiros a contribuir para ele, e entre eles contavam-se, sem dúvida, os nossos anjos guardiães, esses seres que, como diz uma notável comunicação publicada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, capítulo X, estão sempre ao nosso lado para nos aconselhar, fortalecer e ajudar a caminhar pela trilha do bem, seres que são amigos mais firmes e leais do que os mais íntimos que podemos ter na Terra, seres que, por ordem de Deus, e por amor a Ele estão ao nosso lado, cumprindo uma missão bela, porém penosa, que não se afastam de nós, mesmo quando não podemos enxergá-los, mas nós sentimos seus impulsos em nossa alma e a nossa consciência escuta seus sábios conselhos. Sim, sem dúvida alguma estavam do nosso lado e participavam no nosso regozijo esses espíritos familiares que tanto influem na nossa alma, temos essa certeza, porque eles eram descritos pelos médiuns videntes, e os próprios espíritos deram, a cada um de nós,
provas pessoais corroborando com esse irrefutável fato a grande e sublime doutrina espírita, que afirma a lei de solidificação universal, não como simples conceito ideal, e sim como um fato que sentimos e tocamos na comunicação com os espíritos, realizada através do imenso veículo do fluido universal, que relaciona seres e mundos na criação infinita, e representa plasticamente, por assim dizer, a presença de Deus em toda parte. Marieta adiantou-se com um passo majestoso, e deu uma belíssima camélia que trazia na mão para a médium, a qual, para poder pegá-la, alongou automaticamente o braço, que eu segurei. O espírito retirou-se para a porta do gabinete, sem nos dar as costas, e dali a pouco na sua mão direita apareceram 12 belíssimos cravos de cores variadas. Adiantou-se de novo e passando aquele buquê para a mão esquerda, tomou com a direita um dos cravos, fazendo sinais para que eu pegasse. Assim fiz, colocando-me em pé e conservando a corrente magnética com a mão esquerda. Ao me dar a flor, o espírito materializado apertou fortemente a minha mão com seus dedos, eu também apertei os seus, percebendo sob a luva branca com que a materialização se apresenta, a solidez da mão, que segundo me pareceu, não tinha o calor natural humano. Sucessivamente, e por ordem de antiguidade no grupo, cada um dos 10 irmãos que assistiam a esta sessão foram se levantando, e depois também as 2 pessoas que não faziam parte do grupo, sendo a corrente conservada por aqueles que permaneciam sentados, e sem que aqueles que se levantavam deixassem o contato com eles. Cada um recebeu a sua flor correspondente, e o aperto de mão para poder testemunhar a realidade do ser momentaneamente vivente de quem recebia aquele inestimável obséquio. A grata emoção por todos nós sentida, naquele instante, não há como descrever, quase não podia ser expressa pelo lábio, mas transbordava no coração. Outro gênero de emoção nos esperava a seguir. O espírito retornou para a entrada do gabinete, e girando um pouco deixou ver ao seu lado o corpo perispiritual da menina Visitação, filha caçula da médium, quase ao mesmo tempo, e da mesma maneira, enxergamos a sua filha mais velha. As duas, quando a sessão começou, tinham ficado nos quartos interiores, com o menino e a babá. Não tendo, alguns dos circunstantes, reparado direito na aparição da segunda, ela tornou a se apresentar, como para podermos nos certificar do duplo fenômeno notabilíssimo de bicorporeidade ou duplicidade, que foi acompanhado pelo grito unânime de espanto de todos nós. Mesmo que por breves instantes, e ao mesmo tempo em que o espírito materializado, as 2 meninas ficaram diante dos nossos olhos, e com toda certeza nós sabíamos naquela hora estarem na sala de jantar. Eram elas mesmas, pela sua roupa, pelos seus movimentos, pelo seu rosto. Mesmo que nestas desse para percebermos claramente essa falta de expressão que caracteriza o sono, no entanto elas se movimentavam, e estavam de olhos abertos, 2 seres reais à nossa frente. Se bem para comprovarmos o fenômeno de bicorporeidade era suficiente a nossa completa certeza de que nenhum ser corpóreo material, nenhum encarnado penetrara nos aposentos onde estávamos celebrando a sessão. Quando esta terminou entramos na sala de jantar, e lá, imersas em profundo sono, encontramos as 2 meninas, cujo corpo fluídico ou perispiritual tinha sido transportado para o gabinete, graças à faculdade da alma de se emancipar e à faculdade de condensação, bases do fenômeno que acabávamos de presenciar, produzido pelos espíritos, com o necessário auxílio de um médium de poderosas faculdades, e aproveitando o estado de sono, se não provocado, mantido pelos espíritos, para que o perispírito daquelas 2 pessoas fosse transportado para o gabinete e ali se condensasse, tomando a total aparência daqueles cujo corpo material encontrava-se a bastante distância. Custou certo esforço acordar as meninas, sendo necessário dar-lhes alguns passes magnéticos. Não conservavam reminiscência alguma daquilo que seu espírito e seu perispírito contribuíram a operar. Tanto elas como o menino e a babá confirmaram a nossa certeza de que não saíram da sala onde as deixáramos quando a sessão começou. Outro fenômeno notabilíssimo. O espírito materializado levou suas mãos à fita azul que ostentava ao colo com a cruz dourada, e como se essa fita se multiplicasse, desprendeu dela um pedaço de 30 centímetros de comprimento, tinha 1,5 de largo, que tomei da sua mão e coloquei em cima da mesa. Conservamos esse pedaço de fita. Como se não bastassem essas maravilhas operadas às nossas vistas,
Demonstração prática da teoria espírita que nos foi legada por Allan Kardec. O espírito pegou uma das gases que o envolviam, rasgando-a e tornando-a recompô-la, e separando um grande pedaço que caiu no chão, através de sinais ofereceu-nos dar um bocadinho dele. Dei a ele o lápis, e dirigindo-se à minha mesa de escritório, pegou nela um pedacinho de papel de cartas fazendo-nos ver que estava